Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Desta feita, abra no Evangelho que Marcos escreveu, no capítulo 5. Estaremos fazendo a leitura da mesma história, porém, sobre a narração de outro evangelista. Marcos, capítulo 5. Iniciaremos a leitura do versículo 1 e estaremos lendo até o versículo de número 20. É a mesma história, mas ela é contada pelos outros evangelistas Lucas e Mateus também. Nos diz assim a palavra do Senhor. Com sua Bíblia aberta, acompanhe e não feche, pois nós estaremos nos referindo durante essa mensagem. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Manda-nos entrar, manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse das terras deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém?
Pai, essa é a tua palavra. Por si só, esta palavra ela é viva, ela é eficaz. E esta palavra, Deus, pode mudar a vida de qualquer pessoa, assim como ela mudou a vida deste homem. E nessa noite, ó Deus, que a tua palavra esteja agindo em nossas vidas, trazendo transformação para a glória do teu nome e para a nossa alegria. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nessa noite estamos com mais uma história que nos traz ao conhecimento um dos feitos extraordinários do Senhor Jesus, onde aqui ele cura mais uma vez uma outra pessoa que estava possessa por espíritos imundos. E por conta disso, esta pessoa, ela tinha uma vida toda destruída. E nossa mensagem nessa noite é falar sobre o Jesus que transforma as vidas. Jesus, ele transforma. Gostaria que você soubesse disso nessa noite. Jesus transforma. Observe muito bem no texto que nós lemos, que aqui nós temos algo que não era comum até a chegada do Senhor. Depois que Jesus ele inicia o seu ministério, há uma certa euforia no reino das trevas, uma inquietação, de tal maneira que as manifestações como estas se tornaram muito comum durante o tempo em que Jesus exerceu o seu ministério e também no período da igreja. Isso serviu não apenas para mostrar a inquietação do reino das trevas pela chegada do Messias, do Redentor, mas também para demonstrar o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as trevas, sobre o reino das trevas, sobre qualquer principado e potestade. O Senhor exerce autoridade sobre todas as coisas. O texto está a nos ensinar sobre um homem com uma vida totalmente destruída. É bem verdade, meus irmãos, que a gente conhece pessoas assim, com vidas destruídas também. Tem pessoas que estão com as suas vidas devastadas, que nós olhamos naturalmente assim, dizendo, não tem jeito, isso aí não tem mais jeito, isso é um caso irreversível. Vivemos em um mundo, em uma sociedade onde pessoas com vida destruídas é a coisa mais comum que a gente encontra, das mais variadas formas. E é preciso entender que nessa história especificamente nós podemos ver aquilo que é o retrato da humanidade. O pecado e Satanás têm destruído a vida de várias pessoas. Preste bem atenção para essa verdade. O pecado e Satanás têm destruído a vida de muita gente. Essa é a grande realidade nesse mundo caído que nós vivemos. E este homem, que nós não sabemos o seu nome, ele apenas ficou conhecido dentro do meio cristão como o endemoniado Gerazeno. Deram a ele esse nome, mas não era esse o nome dele. Endemoniado Gerazeno porque ele era das terras de Gerasa.
uma vila, uma aldeia, uma pequena cidade, que esse homem era natural, mas o texto diz claramente que, dados momentos em sua vida, ele deixou o convívio familiar e agora foi obrigado a ter que viver afastado do convívio das pessoas. Até que a família tentou, até que os amigos, os parentes tentaram, em alguns momentos, mantê-lo dentro desse contexto. E como é que eles tentavam? Acorrentando, prendendo, mas sempre que esse homem era possuído, ele arrebentava com as correntes, com aquilo que tentavam prendê-lo, e ninguém era capaz de contê-lo, de dominá-lo, de segurá-lo. Então, isso foi um caos na vida dessas famílias, dessas pessoas, ao ponto que eles desistiram, deixaram que ele, inclinado por essa influência maligna tão grande, que ele fosse viver sua vida longe e no lugar mais inadequado para um ser humano viver, para um ser vivo viver. Ele foi viver entre os mortos. E ali ele se alimentava de restos mortais. Era assim que ele se alimentava. Ele não usava roupas. E além do mais, diz o texto que ele pegava pedras e ele se cortava. Ele se machucava. Ou seja, o diabo, ele tem um propósito de atingir, de desfigurar, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos observar na história desse homem que não havia expectativas para ele. Não havia. Agora, é bem verdade que, olhando, mesmo as pessoas tendo desistido, Jesus de Nazaré entrou num barco com os discípulos, disse: vamos para o outro lado. Teve com os discípulos aquela experiência da tempestade que nós falamos na semana passada, porque Jesus queria se encontrar com esse homem aqui. Quando Jesus desembarcou do outro lado do lago, esse homem vem ao seu encontro, porque Jesus foi exatamente para aquela região para se encontrar com esse homem, para libertar esse homem, para mudar a vida desse homem. Jesus foi unicamente para aquelas terras para transformar a vida deste homem. Por que Jesus foi? Porque apenas ele tinha as chaves das cadeias que aprisionavam aquele homem. Apenas Jesus tinha condições de quebrar as correntes que prendiam aquele homem no domínio do reino espiritual. Somente Jesus tinha essas chaves. E ao chegar ali naquele lugar, o texto é bem claro quando diz que aquele homem possuído, não por um, nem por dois, nem por três demônios. Mas nós vamos ver durante essa história que ele diz que era uma legião. E uma legião, baseado no contexto da cultura romana, desse ambiente romano, era referente a uma guarnição do exército romano.
que era quase 7.000 soldados, sendo 6.000 e um pouquinho soldado de pé, e mais 700 e alguma coisa montados em cavalos. Dava pouco mais de 6.800 soldados, uma legião do exército romano. E aí, dá para a gente entender o tamanho do problema na vida desse homem. Não era um, não era dois, não era três, mas eram, segundo a descrição do texto, mais de 6.000 demônios na vida de um homem. Dá para a gente imaginar o tamanho do estrago. Por isso que o texto diz que ninguém podia segurá-lo, ninguém podia dominá-lo, ninguém podia mantê-lo preso, ninguém podia fazer nada por ele. Aquele homem ia se autodestruir, porque ninguém poderia fazer, porque não havia ninguém que tivesse autoridade suficiente para libertá-lo daquela condição. E nós sabemos, meus irmãos, que existem pessoas, não como uma legião, mas existem pessoas no nosso tempo que são escravas também, estão aprisionadas também. Escravas das drogas, escravas da bebida, escravas da prostituição, são escravas da imoralidade, são escravas dos vícios, são escravas dos prazeres. Existem pessoas que estão acorrentadas pelos mais diversos tipos de escravidão que você possa imaginar nos dias atuais. E não haverá outra forma de tirá-las dessa condição senão através do Evangelho. E não haverá outro que possa tirá-las dessa condição senão o Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo pode tirar o homem dos grilhões da escravidão do pecado. O próprio Cristo diz isso no Evangelho que João escreve. Todo aquele que comete pecado, que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. E ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho, se Jesus Cristo libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas podem até conseguir se livrar de algum tipo de vício na vida. Esses dias eu passava em um determinado local, tinha um grupo de homens sentado na praça, conversando, e quando eu passava, eu escutava eles falando, e um dizia o seguinte: eu abandonei, eu deixei o vício tal. Eu disse: eu não quero isso para a minha vida, isso não vai me matar. Disse: até hoje. Existem determinados tipos de vício e de escravidão que é possível o homem deixar. Porém, é preciso entender que quando o homem ele não tem uma liberdade verdadeira, quando ele deixa algo que ele usava para atender às necessidades do seu coração, ele precisa automaticamente se tornar escravo de outra coisa, para que aquilo possa saciar as necessidades do seu coração. Ele deixa a escravidão de uma coisa e se torna escravo de outra coisa. É preciso entendermos que o homem ele está debaixo da escravidão do pecado. E ainda que ele consiga abandonar alguma prática pecaminosa pela graça de Deus, ele ainda vai se manter escravo em outras situações da vida. Porque somente Jesus Cristo é quem pode nos libertar
verdadeiramente. Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu, conhecendo aquelas pessoas que estavam ali, eu entendi que é perfeitamente possível que alguém possa vencer um determinado vício pela graça de Deus, sem que ele saiba que Deus lhe deu graça para aquilo. Mas eu, conhecendo quem são aquelas pessoas, eu sei também que eles têm outros tipos de escravidão nas suas vidas, de busca de prazeres. Eles são escravos de outras coisas. Entende? Então, além dessa falsa ideia, desse falso engano, aliás, dessa falsa impressão que as pessoas têm, que agora conseguiram se livrar de um problema, o diabo consegue fazer com que as pessoas passem a acreditar que elas são livres, quando na verdade elas não são. Existem pessoas que são escravas do medo, tem pessoas que são escravas da culpa, tem pessoas que são escravos da mentira, estão escravos da fofoca, são escravos das falcatruas da vida. Tem pessoas que são escravas do ódio, do rancor. Tem pessoas que são escravas da falta de perdão, não conseguem perdoar. Tem pessoas que são escravas do orgulho. É preciso entender que a escravidão, ela é de acordo com a dinâmica e a pluralidade do pecado. O pecado não é de um único tipo, o pecado ele é plural, ele existe de várias práticas, de várias formas. O homem pode ser prisioneiro do pecado de várias maneiras, porque o pecado ele tem várias facetas. Talvez você diga: eu não sou possesso, porque você é crente, é verdade. Você é escravo de outras coisas, talvez. Talvez você esteja escravo de outras coisas. Talvez escravo da mentira, escravo do medo, escravo da culpa, escravo da fofoca, do ódio, do rancor. Tem muita gente assim. E se Jesus Cristo não nos libertar, nós viveremos o resto da nossa vida escravos, prisioneiros, achando que somos libertos. Mas veja que Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Verdadeiramente vocês serão livres. Meus amados irmãos, é preciso entender que para nós muitas vezes é impossível, como era o caso desse homem. Mas para Deus, nada é impossível. E é preciso entender que quando Deus tem um plano na vida de alguém, Jesus tinha um plano na vida do Geraseno. Jesus tinha um plano na vida do Geraseno. Jesus saiu de um lado do lago, atravessou aquele mar, no meio de uma tempestade, chegou do outro lado, porque ele tinha um plano na vida daquele homem. Fazia parte do plano de Deus transformar a vida daquele homem. E se Deus tem um plano, não há nada, não haverá nenhuma circunstância que possa impedir o propósito de Deus, o plano de Deus de ser concretizado e o nome dele ser glorificado. Não há nada. Observe do versículo 1 ao 13, nós vamos ver o que é uma vida destruída. O que é uma vida destruída? Pelo pecado e por Satanás. Olha as condições que esse homem se encontrava, meus irmãos. O texto começa dizendo que aquele homem, no versículo 2, ele estava possuído de espírito imundo. O texto também diz que aquele homem vivia nos túmulos. Ele vivia no lugar onde os mortos eram sepultados. Se fosse numa linguagem dos dias atuais, no cemitério. Era lá a casa dele. Observe o que é um homem com uma vida destruída. Diz o texto que esse homem não usava roupas. Ele andava nu.
As roupas que um dia tentaram colocar nele, ele tirou todas. Ele rasgou todas. Ele vivia literalmente como um animal. O diabo fez dele não a caracterização de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas um ser que se assemelhava a um animal. Observe que o texto ainda vai dizer que, vivendo ele entre os túmulos, sem roupas, e ninguém conseguia se aproximar dele. Ninguém, ele não reconhecia ninguém. Pai, mãe, irmãos, se fosse casado, esposa, se tivesse filho, filhos. Ele não reconhecia ninguém, ninguém era possível aproximar-se dele. Ninguém conseguia se aproximar desse homem. O isolamento era total. Veja o que é que o diabo faz com a vida de uma pessoa. Veja até que ponto alguém pode ter uma vida destruída. E o texto diz que ele andava de dia e de noite gritando. De dia e de noite ele andava gritando por entre os túmulos. E ainda mais ele pegava pedras e se cortava, se machucava. Era essa a vida desse homem. Um homem com a vida totalmente destruída. Um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, estava nessa situação. Estava nessa condição. Mas o Cristo de Deus que veio a esse mundo para redimir o homem do pecado, para trazer redenção ao homem caído, ao se encontrar-se com Jesus Cristo, esse homem será transformado. Meus irmãos, o texto vai nos dizer também que quando Jesus desembarca, que aquele homem possesso, agora os demônios falando através daquele homem se aproximam de Cristo, mas se prostra diante de Jesus Cristo e diz o seguinte: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que viesse nos atormentar? Os demônios reconhecem quem Jesus é, eles sabem quem Jesus é. No texto que o irmão leu lá no Evangelho de Lucas, ele vai dizer: não nos mande agora para o abismo. Em outras palavras, os demônios estavam dizendo: não nos envie para o inferno agora. Nós sabemos que um dia iremos para o inferno, que o Senhor nos lançará no inferno, mas não nos mande para lá agora. Eles pedem. E Jesus diz que eles tinham permissão de entrar naqueles animais, porque ainda não era o momento deles serem lançados no inferno. Mas quando chegar o momento do diabo ser lançado no inferno com os seus anjos, ele será lançado no inferno, com todos os seus anjos. E o texto vai dizer que aqueles demônios, ao verem Jesus, eles faz com que aquele homem se prostre, né? Ou seja, não o homem, mas todos os demônios dobraram-se diante de Jesus Cristo naquele lugar. Mais de 6.000 demônios tiveram se dobrado diante do Cristo ali naquele lugar. Não foi o homem que se dobrou sozinho. Foram todos os demônios que estavam nele se dobraram diante de Jesus Cristo. Porque eles sabiam que estavam diante do Filho do Deus Altíssimo. Eles estavam diante de Deus, e se estão diante de Deus, a Bíblia diz que quando nós estamos diante de Deus, nós temos que nos dobrar. A palavra de Deus vai nos dizer que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Entenda isso. Todas as vezes que nós estivermos diante do Senhor, nós temos que nos dobrar. Se nós chegamos aqui e acreditamos que aqui o Senhor está, nós devemos nos render, nós devemos nos prostrar, nós devemos nos dobrar. Eu não me refiro simplesmente ao ato, ao ritual de dobrar os joelhos, mas nos rendermos, nos colocando debaixo do Senhor, reconhecendo a nossa condição, nosso estado, nos humilhando perante o Senhor. Nós precisamos mudar a nossa atitude do culto. Nós precisamos mudar. Porque se nós estamos diante do Senhor, nós precisamos agir como os anjos no céu agem e como os demônios agem quando estão diante do Senhor. A Bíblia nos diz que diante de Deus, no trono da sua glória, os anjos que lá estão, sempre que comparecem perante a sua presença, eles se prostram, eles colocam o rosto em terra, e ali eles dizem incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque não há outra atitude para termos se estamos diante do Senhor, não há. Deveríamos tremer e temer quando estivéssemos diante do Senhor. Deveríamos tremer e temer, assim como esses demônios tremeram e temeram ao estarem diante do Cristo de Deus. Trema diante do Senhor, tema quando estiver diante do Senhor. Cuidado quando você estiver diante do Senhor na sua casa. Cuidado com o que você faz diante do Senhor aqui nesse lugar, porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. Cuidado. A palavra de Deus nos diz que aquele homem, ao se prostrar, os demônios reconhecendo quem Jesus era, suplicando que Jesus não os lançasse no inferno ainda, e Jesus os permite entrarem naqueles porcos. Preciso entender, irmãos, como esse homem aqui, com a vida destruída, devastada, tem muita gente. Talvez seja você. Ou alguém que você conhece está com a vida destruída. Uma vida acabada, uma vida sem esperança. É verdade. Escravo do pecado. Escravos dos desejos. Fazendo a vontade do maligno e não a vontade de Deus. Muitas vezes tem muita gente nessa condição. Tem muita gente vivendo desse jeito. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E é preciso observar que as maldições do pecado, elas colocaram o homem nestas condições mais deploráveis possíveis. Quando você vê alguém na sarjeta, lembre-se que antes de você ter pena, lembre-se do pecado. Porque ele só está naquela condição por causa do pecado. Para que nós pudéssemos temer a Deus pela vida que nós levamos, por muitas vezes o pecado que praticamos, porque o pecado tem como consequência a morte. E se a desgraça que existe no mundo hoje nós podemos contemplar, é resultado do pecado. Se existem vidas desgraçadas, é por causa do pecado. E por que muitas vezes nós ainda brincamos com o pecado? Nós ainda fazemos amizades com o pecado, nós negociamos com o pecado, nós praticamos o pecado, sabendo que o pecado tem como recompensa a morte. Jesus Cristo disse, Paulo disse, o salário do pecado é a morte. O pecado tem recompensa. E o diabo, ele é como um leão feroz, que está buscando pessoas para destruir. Pedro diz isso. O diabo, vosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando alguém para poder destruir. Não brinque, cuidado,
se você não pertencer ao Senhor ainda, o diabo pode acabar com a tua vida. Esse homem não pertencia a Deus ainda, ele não tinha sido regenerado ainda. Por isso que o diabo estava destruindo a vida dele. Mas a salvação chegava na vida daquele homem nesse momento. No versículo 14 a 17, nós vamos ver a transformação que vai acontecer na vida desse homem que estava totalmente destruído. Veja o que é que o texto diz. O texto diz assim: após aquele momento todo, Jesus ter mudado a vida daquele homem, ele agora está com a sua consciência são. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, mas não mais endemoniado. Veja que Marcos vai dizer assim: o que antes estava dominado pela legião. Ele antes estava, mas agora ele não estava mais dominado por aqueles demônios. As pessoas vieram para ver o que tinha acontecido. E quando chegaram, eles viram aquele homem, mas não mais endemoniado, não mais possesso, mas eles viram aquele homem. De que maneira? Assentado, vestido, olha o que diz o versículo 15, vestido e em perfeito juízo. Eles não encontraram um homem nu, um homem que estava gritando, que estava se machucando. Eles não encontraram um homem que ninguém poderia contê-lo, nem se aproximasse, mas eles encontraram um homem que estava lá, calmamente sentado, vestido agora, e como diz a palavra, em perfeito juízo. E o que é que ele estava fazendo ali em perfeito juízo? Ouvindo o Evangelho. Ouvindo Cristo ensinar a ele. Ouvindo Jesus falar para ele quem ele era. Para que depois ele pudesse testemunhar para outras pessoas quem fez aquilo na vida dele. Ou seja, Jesus Cristo transforma vidas destruídas. E esse homem é um exemplo. As pessoas encontraram um homem transformado. Muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas que Jesus transformou a vida deles. Isso vai nos surpreender, assim como surpreendeu essas pessoas. Isso vai nos admirar, como admirou essas pessoas. Porque aqui nós estamos diante do poder de Deus que transforma vidas destruídas pelo pecado e por Satanás. Um homem transformado, mas transformado apenas pelo poder de Deus. Observe que no passado tentaram controlar a vida daquele homem, manter aquele homem, de certa forma, debaixo de um controle, mas nunca ninguém conseguiu. Mas quando Jesus Cristo se encontrou com aquele homem teve a sua vida transformada. Sabe por quê? Porque Jesus transforma. Jesus muda vidas. Jesus liberta. Jesus quebra os grilhões do pecado. Jesus quebra as cadeias do pecado. Jesus tem nas suas mãos as chaves. Ou seja, Ele tem toda a autoridade para nos libertar de qualquer tipo de escravidão. Somente Ele. E aquele homem, ele é transformado pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora observe, meus irmãos, como é que o mundo reage à transformação de um pecador por causa do Evangelho. As pessoas deveriam ficar contentes, porque aquele homem não conseguia viver com a família, os amigos não tinham como conviver com ele. Deveriam ficar felizes por encontrar ele daquela forma, um homem agora são, vestido, pronto para ser reconduzido à sociedade, mas as pessoas esqueceram do homem. E elas agora voltaram os seus olhos para aquilo onde estava o seu coração.
Aonde é que estava o coração daquelas pessoas? Nas coisas desta vida, nos deuses dessa vida. Era ali que estava o coração daquelas pessoas. E quando foi contado para elas que aquela criação de porcos, que eram mais de 2.000 porcos, que haviam todos caído dentro do mar, e todos tinham se afogado, e agora Jesus tinha dado um prejuízo muito grande para aquela comunidade, e eles disseram: nós queremos que o Senhor vá embora daqui. Eles disseram para Jesus: desapareça daqui, nós não queremos você aqui, o Senhor não é bem-vindo aqui. Eles insistiram com Jesus para que Jesus saísse daquela localidade onde eles moravam, porque eles não estavam contentes com a transformação na vida daquele homem, eles estavam preocupados com o prejuízo que eles tinham tido. Quanto é que vale a vida de uma pessoa? Quanto é que vale? Depende. É assim que a gente diz hoje em dia, depende. Tem pessoas que valem muito dinheiro, tem pessoas que valem pouco dinheiro. Dependendo do ponto de vista nosso, do contexto que nós estivermos inseridos, depende. Às vezes não vale nada. Essa é a grande verdade. Quanto vale a vida de uma pessoa? Para aqueles homens, aquele homem não valia, a sua vida não era equivalente à vida daqueles porcos. Não era. Mas para Deus, aquele homem valia a vida de Jesus Cristo. Para Deus, aquele homem custou a vida do seu filho Jesus Cristo. Observa que do ponto de vista de Deus e do nosso ponto de vista, as coisas são diferentes. Para Deus nós valemos muito, porque o preço que Ele pagou foi a vida do seu próprio filho. Mas para nós, quanto vale uma vida? Depende. Depende. E aqueles homens apelaram para que Jesus saísse dali, fosse embora do seu meio. Vai embora daqui. Nós não queremos o Senhor no nosso meio. Meus irmãos, sabe o que é que eu aprendo com isso? Sabe o que isso nos faz entender? O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a única esperança para quem está com a sua vida destruída. É a única esperança. E o mundo não ama a Deus. O mundo odeia Jesus Cristo. Precisa a gente entender, saber disso, que o mundo odeia Jesus Cristo. O mundo odeia a igreja. O mundo odeia. O mundo não é nosso amigo. O mundo não é amigo da igreja. O mundo não é amigo de Deus. O mundo nos odeia. E quando nós estivermos incomodando o mundo vai querer com que nós estejamos bem longe deles. O mundo vai querer que nós estejamos bem distante deles. Porque o mundo nos odeia como odiou o Senhor Jesus Cristo. E nessa história de um homem transformado pela palavra de Deus, reconduzido à sua comunidade novamente, à sua família. Observe nos versículos 18 ao 20, que agora esse homem transformado, Jesus entra no barco, juntamente com os discípulos, para navegar para outra margem novamente. E aí aquele homem diz: Senhor, eu quero ir contigo. Porque esse deve ser o sentimento de todos aqueles que são alcançados pelo Senhor, de segui-lo, de andar com Ele,
de estar com Ele, de viver com Ele. Quem foi transformado por Jesus precisa ter esse desejo de andar com o Senhor, de viver com o Senhor, de seguir ao Senhor, de ir para onde o Senhor vai, de estar onde o Senhor está. Esse deve ser o desejo de todos aqueles que tiveram sua vida transformadas. Mas Jesus disse: não, eu tenho uma missão para dar para você. Sabe por quê? Também todos aqueles que tiveram suas vidas transformadas receberam uma missão do Senhor. Você, que teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo, Deus deu uma missão para você. Todos nós que tivemos as nossas vidas transformadas, tivemos uma missão que recebemos do Senhor. E Jesus disse para aquele homem o seguinte: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. Comece pregando para a sua família. O primeiro campo missionário para o crente é a família. Muitas vezes a gente é alcançado pelo Evangelho, vida transformada, e agora a gente, eu quero ganhar o mundo. Eu quero sair por aí pregando o Evangelho agora. Sempre, sempre o Senhor nos mostrou que nós precisamos primeiro alcançar a nossa família. E a missão de Jesus para esse homem era: vá primeiro para a sua família, para os seus parentes, e depois você alcança a sua vizinhança. E aquele homem, atendendo a ordem do Senhor, ele vai pregar o Evangelho, ele vai pregar para a sua família, ele vai pregar para os seus parentes, mas ele vai pregar o Evangelho àquela região onde ele morava. Diz a Bíblia que ele vai evangelizar uma região chamada Decápolis, ou seja, havia 10 cidades ali naquela redondeza, e aquele homem ele vai sair pregando o Evangelho naquelas 10 cidades. E ele prega o Evangelho para aquelas 10 cidades. E a mensagem que ele pregava, ele dizia: vejam o que Jesus Cristo, o Salvador, fez em minha vida. Ele pode fazer na sua também. Porque foi isso que Jesus Cristo disse a ele. Ele disse assim: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. Aquele homem saía de lugar em lugar, contando o que Jesus tinha feito por ele, e contando a compaixão, o amor de Deus por ele. E ele fez isso em 10 cidades, pregou o Evangelho, falou de Jesus Cristo para aquela região. Entenda os planos de Deus, meus irmãos. Jesus atravessa o mar com um plano de redimir e transformar a vida de um pecador, porque esse pecador se transformaria no maior missionário daquela região. Deus pode tornar você um dos maiores evangelistas e pregadores da sua palavra. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, Ele faz coisas que nos deixam admirados. Aquele homem se tornou um dos maiores missionários. Um dos maiores missionários. E é isso que Deus tem feito. Jesus transforma vidas. Jesus pode transformar a sua vida, porque Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Deus, Ele é o Libertador. Jesus Cristo, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre o inferno, sobre todas as coisas Ele tem autoridade.
Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Ela pode estar com a sua vida mais desgraçada possível, Ele pode transformar. Porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que liberta e é aquele que transforma. E Deus pode transformar você e fazer de você um grande evangelista, um grande missionário, uma grande missionária, para dizer o que Ele tem feito por você, em você, para a glória do nome dEle. Amém? Saiba disso. Jesus Cristo transforma. Jesus transforma. A Cristolândia, que é um braço missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, tem desenvolvido um trabalho fantástico no Brasil. Em várias capitais, quase todas as capitais do Brasil. E o lema da Cristolândia, você sabe qual é? Jesus transforma. Jesus transforma. E a Cristolândia está cheia de pessoas que testemunham o que Jesus fez por eles e a mudança que Jesus realizou na vida destas pessoas, porque Jesus transforma. Ali na Cristolândia, no Brasil inteiro, vidas desgraçadas, destruídas pelo pecado e pelo diabo, tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. E estão tendo, e continuam tendo. E estas pessoas, muitas delas, têm se tornado grandes missionários, levando o Evangelho para outras pessoas. Jesus chamou você para ser missionário também, para dizer para outras pessoas o que é que Ele fez por você, o que Ele tem feito na sua vida. Você tem cumprido, nós temos cumprido a ordem do Senhor?